Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história da chacina da Candelária que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, se você gosta desse tipo de assunto, já dá uma olhadinha aqui no canal, se inscreve, dá like no vídeo e espero que vocês gostem. Então bora começar o vídeo. Candelária é uma igreja que fica no centro da cidade do Rio de Janeiro. No ano de 1993, viviam lá diversos jovens. Aproximadamente 70 crianças e adolescentes moravam lá em volta da Candelária. Todos viviam, dormiam e se alimentavam ali em volta da igreja. Era 23 de julho de 1993 e estava tendo uma manifestação de um grupo lá próximo à igreja. Então tinham vários moradores de rua e ao mesmo tempo estava acontecendo a manifestação. Até que um policial que estava lá perto viu que tinha alguns meninos e parecia que eles estavam com cola de sapateiro. E naquela época também a cola de sapateiro era usada como entorpecente. Então ele estava desconfiando de que aquele menino estava vendendo a cola de sapateiro. Ele era um dos jovens que moravam ali em volta da Candelária. Então aquele policial chegou perto, começou a intimar, perguntou várias coisas e levou o menino para dentro do seu carro para levar ele na delegacia. No momento que ele colocou o menino dentro do carro, todos os outros que estavam em volta ficaram muito bravos, começaram a xingar o policial, falar um monte de coisa pra ele. Inclusive, um dos meninos começou a atirar pedra no carro, quebrando assim o vidro traseiro do carro do policial. Isso deixou ele extremamente com raiva. Ele voltou, pegou mais um dos meninos e levou ele pra delegacia também. Só que os dois meninos foram liberados, até porque naquela época era apenas uma cola de sapateiro aquilo que tinha. E o delegado falou assim que não tinha como ele prender os meninos, porque eles estavam com uma cola de sapateiro. Acredita-se que esse acontecimento foi o que desencadeou toda aquela situação, porque aquilo deixou o policial Marcos Emanuel com muita raiva. Ele tinha ido até lá para prender os meninos, e ainda assim os policiais amigos deles começou a zoar ele, dizendo que ele nunca conseguia prender ninguém. E quando ele pegou alguém, levou lá na delegacia, foi liberado e ainda tinha sofrido um prejuízo porque tinha quebrado uma viatura. Ele ficou com muita raiva e quis se vingar. Então, tudo aquilo era no mesmo dia e foi chegando a noite, começavam a passar vários carros assim, inclusive carros de policiais, e as pessoas começavam a gritar: olha aí, seus meninos, é melhor vocês saírem da rua essa noite. É melhor vocês tomarem cuidado. A hora de vocês está chegando, então é bom vocês ficarem espertos. Eles começaram a receber diversas ameaças de carros que passavam ali em volta da Candelária. Eram 11h30 da noite daquele dia. Dois meninos estavam próximos à Candelária, caminhando até a Candelária, juntamente com Wagner dos Santos. Ele não era um morador ali da Candelária, ele só estava com os dois meninos. Ele era lavador e guardador de carros. Então eles estavam andando em direção à Candelária até que parou um carro com 4 homens dentro, desceram, pediram a documentação, o RG deles. Ele deu, ainda assim o policial começou a espancar os 3 e enfiaram eles dentro do carro. Acontece que no meio dessa confusão dentro do carro, não sabe ao certo para onde eles estavam indo, nem sabe direito o que estava acontecendo. Um dos policiais atirou por acaso em Wagner, o lavador de carros. Acontece que quando ele atirou em Wagner, tudo piorou. Por quê? Se a intenção dos policiais, que eu não sei, fosse assustar os garotos, espancar eles, dar uma surra e depois largar eles, aquele tiro comprometeria aqueles policiais. Porque até então não sabia se que eram policiais, mas agora já se sabe. Eram policiais que pegaram, atiraram, provavelmente aquela arma tinha sido dada por conta da profissão e seria fácil descobrir de quem era a arma por conta da bala que atirou, entendeu? O que seria para ser uma surra virou o quê? Uma tentativa de homicídio. O policial tinha atirado e aquilo podia dar muito problema para os policiais. Então o que eles decidiram? Apagar os 3 garotos. E eles precisavam se livrar deles urgentemente. Então eles foram levados para perto do Museu de Artes Modernas e lá os policiais atiraram diversas vezes nos 3 e acreditando que eles já estavam mortos, eles foram embora. Acontece que Wagner levou 4 tiros, mas ele sobreviveu. Agora vamos para outro lugar ainda naquela noite, um pouco depois disso. Os meninos estavam dormindo ali em volta da Candelária quando 2 carros encostaram, desceram vários caras e começaram a procurar aquele primeiro menino que
supostamente estava vendendo a cola de sapateiro. Procuraram, ninguém queria falar direito, os meninos estavam assustados, eram muitas crianças, adolescentes. Então os policiais começaram a atirar em tudo e todos. Eles começaram a atirar em todas aquelas crianças e adolescentes que estavam em volta da igreja, sem nem pensar que podiam estar matando crianças, e realmente eles mataram. Mataram 6 pessoas. Então eles mataram diversos adolescentes, entre elas uma criança de 11 anos. Muitas crianças saíram correndo, né? Ficaram desesperados. E curiosamente, tem uma assistente social que ela chama Ivone. Ela cuidava também daqueles garotos que viviam na Candelária. Ela disse que aquela noite ela tinha deixado 3 moedas que serviam naquela época como fichinha para fazer ligação. E ela tinha deixado uma com cada criança. Ela falou que naquela noite ela recebeu uma ligação falando: tia, vem pra cá, eles estão matando a gente. Aí ela recebeu a segunda ligação também, com o mesmo teor. E a terceira que falaram: meu, realmente estão matando a gente, eles estão matando todas as crianças. Foi aí que ela foi correndo lá pra Candelária. Além das 6 crianças que ali morreram, outras 8 ficaram feridas. Então 6 morreram em volta da igreja, mais 2 outras pessoas que foram aqueles que morreram perto do Museu de Artes Modernas. Rapidamente, o mundo começou a noticiar tudo aquilo. A pressão pela solução do crime era tão forte da mídia, até mesmo internacional, que 2 policiais e um serralheiro foram presos injustamente. Por que injustamente, né? Basicamente, eles estavam colocando as crianças e adolescentes abalados psicologicamente depois daquela tragédia para identificar, e era noite, e eles identificaram as pessoas erradas. Foi assim realmente uma confusão, porque eles estavam com muita pressa para solucionar o crime. Isso tudo aconteceu, como eu falei para vocês, em 1993. Wagner, como eu tinha dito para vocês, era aquele sobrevivente que após levar 4 tiros conseguiu se safar e se tornou a principal testemunha do caso. Ele entrou no carro, né, com os policiais e conseguiu ver todos eles que estavam, inclusive depois, né, os policiais atiraram nele. E era 1994 quando Wagner, após estar recuperado de tudo que ele tinha sofrido, estava caminhando normalmente a caminho de um show e ele sofreu um novo atentado. Levou 4 tiros de outros policiais. E, obviamente, porque ele era a principal testemunha de um caso que ainda não havia sido solucionado, né? Tinham 3 pessoas injustamente presas. Os verdadeiros autores do crime ainda estavam soltos. E, por incrível que pareça, com mais outros 4 tiros, Wagner sobreviveu. O tempo foi passando e aquelas pessoas que estavam presas não fechavam, porque não tinha nenhum elo entre eles, o que fez com que os investigadores voltassem a procurar mais coisas sobre o crime. Então, os 3 presos injustamente saíram da cadeia só 3 anos depois, quando um dos verdadeiros autores confessou. 4 policiais militares foram acusados da chacina da Candelária. Um deles já estava morto por conta de um sequestro que ele participou. Os policiais Marcos Vinícius Borges Emanuel e Marcos Aurélio Dias Alcântara foram condenados a mais de 200 anos de prisão. Nelson Oliveira dos Santos Cunha a 45. Os 3 foram soltos pelo indulto após cumprirem parte da pena. Um dos principais participantes, Marcos Emanuel, teve seu indulto suspenso, mas ele encontra-se foragido até hoje. Resumindo, ninguém está pagando pelo que aconteceu na Candelária. Mas algumas perguntas ficaram sem respostas. Todos os jornalistas que cobriram, alguns em específico, acreditam que muitos outros policiais participaram dessa chacina. Até porque naquele carro que estava Wagner e os outros 2 que infelizmente faleceram, estavam 4 policiais. Mas quando foi a chacina na própria Candelária mesmo, tinham 2 carros. Então acredita-se que foram mais outras pessoas que participaram. Só que infelizmente até hoje não se sabe. Um dos sobreviventes, Wagner dos Santos, que eu contei pra vocês lá no início, que levou 4 tiros no dia da chacina e depois 4 tiros no dia do atentado, que foi 1 ano depois da chacina. Ele está morando na Suíça com um programa de proteção a testemunhas por conta do atentado que ele sofreu, né, que dá medo dele sofrer algum outro, mas ele está cego e surdo de um lado do rosto e ele tem diversos outros problemas de saúde. Um dos sobreviventes também foi Sandro do Nascimento, que quem viu o vídeo anterior a esse sabe que ele foi sequestrador do ônibus 174, inclusive eu vou colocar aqui pra vocês nos cards do vídeo que saiu um antes desse. E novamente, a reflexão que eu fiz com vocês no vídeo passado sobre a infância de Sandro, você imagina todas essas crianças, acredita-se que dentre todas essas crianças que viveram na Candelária, a maioria delas, quase 90%, foram vítimas e já estão mortas, foram mortas por mortes violentas, por traficantes, policiais, etc.
etc. Aí eu falo pra vocês, a chacina da Candelária chocou muitas pessoas, inclusive foi notícia internacional, até Michael Jackson ficava cobrando da polícia um posicionamento. Só que o que acontece? Hoje, anos depois, acontecem chacinas da Candelária todos os dias. As mortes a crianças pretas e pobres faveladas aumentaram muito. E a gente não faz nada, sabe por quê? Não tá vinculando na mídia igual a da chacina da Candelária. A gente esquece, a gente não vê, então a gente não sente. No ano de 1993, que foi o ano da chacina da Candelária, 11 mil jovens tiveram a morte violenta. Hoje, nos dias de hoje, são 20 mil mortes por ano. Então, mudou alguma coisa? Se mudou, foi pra pior. Então é isso, gente. Como eu falei no vídeo passado, a gente fez aquela reflexão. Não tem como a gente julgar, porque você fala assim pra mim, embora fossem crianças, algumas furtavam, algumas assaltavam, mas outras elas só eram moradores de rua e elas estavam lá, independente da atitude das crianças, ninguém tem o direito de chegar lá e atirar em todo mundo. Como pode? Em volta da Igreja da Candelária tem um monumento, na verdade, tem no chão o desenho de como as crianças estavam dormindo, as crianças que morreram estavam dormindo aquela noite, então tem pintado de vermelho, eu vou deixar aqui a foto pra vocês. O corpo de todas as vítimas que morreram naquela noite. Hoje está quase apagando, mas ainda dá pra ver o desenho. Esse foi o vídeo de hoje, realmente uma tragédia que aconteceu aqui no Brasil, que as pessoas não estão pagando pelo que elas fizeram. E é muito triste, mas esse é o nosso Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo do ônibus 174 porque me pediram aqui. Se você me pediu, comenta aqui embaixo. E eu espero que você tenha gostado do conteúdo que eu fiz pra você. Espero que todos tenham gostado. Então é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve, deixa o like. Também me segue no Instagram, que eu tenho conversado com vocês sobre diversas coisas. E também agora tem o meu canal secundário. Não sei se todos que estão aqui vão gostar do assunto, mas visitem lá, espero que gostem e fiquem por lá também. Até o próximo vídeo.